zelo de Jesus, a purificação do templo. Liturgia diária. Dia 3 de março de 2024, domingo. Evangelho, João capítulo 2 versículos de 13 a 25. Naquele tempo, aproximava-se a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus, então, perguntaram-lhe: Que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: Este templo foi construído em 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele havia dito isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando em Jerusalém, durante a Páscoa, no decorrer da festa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus mesmo não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Reflexão sobre o Evangelho. A passagem de João, que narra o episódio de Jesus expulsando os vendedores e cambistas do templo em Jerusalém, é rica em simbolismo e ensinamentos profundos para a fé cristã. Este ato de Jesus não é apenas uma demonstração de sua autoridade e zelo pela casa de Deus, mas também uma revelação de sua missão messiânica e da nova aliança que ele veio estabelecer. O templo, no contexto judaico, era o centro da vida religiosa, o lugar onde Deus habitava simbolicamente no meio de seu povo. A presença de comerciantes e cambistas no templo não era em si ilegítima, pois facilitavam a oferta de sacrifícios e a troca de moedas para os peregrinos. No entanto, a crítica de Jesus aponta para uma corrupção mais profunda, uma perda do verdadeiro propósito do templo como lugar de adoração e encontro com Deus. Ao expulsar os comerciantes, Jesus denuncia uma religiosidade que se tornou superficial e distante dos verdadeiros mandamentos divinos, marcada pela exploração e pela perda do sentido de sagrado. A ação de Jesus é acompanhada de uma declaração enigmática sobre a destruição e reconstrução do templo em 3 dias, que seus interlocutores interpretam literalmente, mas que João esclarece referir-se ao templo do corpo de Jesus. Este anúncio antecipado da morte e ressurreição de Cristo revela o verdadeiro templo não como uma construção de pedras, mas como o próprio Jesus, em quem Deus habita plenamente e se revela à humanidade. Através de sua ressurreição, Jesus inaugura uma nova forma de relacionamento com Deus, não mais limitada a um espaço físico, mas acessível a todos que creem nele. Este episódio nos desafia a refletir sobre a natureza da nossa adoração e o lugar que Deus ocupa em nossas vidas. Ele nos convida a purificar nossos corações de tudo que nos afasta de Deus, a reconhecer Jesus como o verdadeiro templo onde encontramos a plenitude da presença divina, e a viver de acordo com os valores do reino de Deus, marcados pela justiça, pelo amor e pela verdadeira adoração em espírito e em verdade. Portanto, esta passagem não é apenas uma crítica às práticas religiosas de sua época, mas uma profunda reflexão sobre o significado da presença de Deus entre nós e o chamado à conversão e à renovação da nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, cujo sacrifício na cruz e ressurreição nos abrem o caminho para a verdadeira vida com Deus. Pensamentos para a reflexão pessoal. Como minha vida reflete o zelo por um espaço sagrado dedicado à presença de Deus? 2. De que maneira posso resistir à comercialização da fé e manter o foco na essência da adoração? 3. Como Jesus, como posso ser um sinal de transformação e santidade em meu ambiente? Reflexão sobre as leituras do dia. Primeira leitura, Êxodo capítulo 20 de 1 a 17. Salmo 18. Segunda leitura, 1 Coríntios capítulo 1 de 22 a 25. Evangelho, João capítulo 2 de 13 a 25. A liturgia de hoje nos apresenta uma profunda meditação sobre a lei de Deus, a sabedoria divina e o zelo pela casa do Senhor. Desde os mandamentos dados no Sinai, que orientam a vida em comunidade e a relação com Deus,
até o ensinamento de Paulo sobre a cruz como verdadeira sabedoria e poder de Deus, somos convidados a refletir sobre nossos próprios templos interiores e o compromisso com uma fé que se manifesta em ações concretas de justiça e amor. Mensagem final. Neste dia, que a lembrança do zelo de Jesus pelo templo nos inspire a renovar nossos corações como lugares de verdadeira adoração a Deus. Que possamos viver segundo a sabedoria da cruz, testemunhando o amor divino em cada gesto de nossa existência. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a e ajude a espalhar a palavra de Deus. Deus abençoe você. Para mais inspiração, visite o Caminho de Fé.